Mas, mestre, eu obviamente que entendi essa crítica fundamental de uma igreja que, né, promoveu genocídios claros, desde as cruzadas até, né, os tribunais do Santo Ofício, as inquisições, até, né, até o Concílio Latrão. Isso, né, considerando o cristianismo. Agora, o Sim. cristianismo já é herdeiro do judaísmo. Sim. E o judaísmo é isso desde o início. É isso. Você falou aqui na chegada dos europeus cristãos no Brasil. E a chegada dos hebreus tribais que tinham saído do Egito depois de 430 anos. É quase um Brasil de convivência com os egípcios. 430 anos. Você falou em 525. 95 anos a menos só, que moraram no Egito. O que eles fizeram? Eles entraram matando todas as populações de Cão, dos cananeus, que estavam numa terra que já se chamava por outro nome, que não tinha o nome de Israel. Israel é uma imposição muito posterior. E os judeus habitaram muito menos tempo o Israel do que viveram fora de lá. Eles viveram fora de lá muitos séculos. Aí entram lá matando todo mundo. Com uma ordem divina de não deixar nem velho, nem mulher, nem criança, nem ninguém. E os homens bons para a guerra, castrados como escravos. Aí eles aprontam tanto que os profetas dizem: vocês se tornaram piores do que todos os povos que precederam vocês nessa terra. Eles foram todos melhores que vocês. Então, a origem semítica, cristã, judaico-cristã, dessa cultura que tomou conta da Europa e tomou conta de tudo mais no ocidente da Terra, carrega esse DNA da posse pela destruição, pelo esmagamento. Isso está vivo dentro de todo mundo. Quem é Silas Malafaia, por exemplo, se não um ente dessa mesma ordem? O que a gente vê acontecendo em volta? É a teocracia que você mencionou, que é o sonho deles. Eles gostariam muito que o Brasil virasse a República Evangélica Federativa do Brasil, com os ayatolás Malafaias, os ayatolás Macedos, os ayatolás... Todo esse pessoal quer ser ayatolá de algum idiota que se faz de mais idiota do que idiota manipulando também a eles, e eles se deixando manipular, para chegarem à mesma espetacularização de poder e dominação, que é o desejo deles. Eu não tenho nenhuma esperança para o futuro que inclua esse tipo de fabrico religioso. Mas é interessante, mestre, desculpa, eu estou empolgado, não estou deixando ninguém falar, perdão, gente. É porque esse mesmo cristianismo, e eu estou citando o catolicismo, né, obviamente, porque eu tive uma perspectiva de um Deus punitivo dentro do cristianismo. Eu fui educado em colégio religioso, Nossa Senhora da Piedade, não existe mais, já fechou. Trabalhei em vários colégios confessionais, cristãs, batistas, e eu sempre percebo essa perspectiva desse Deus punitivo, né? Dessa ideia do pecado como um exercício da coerção. Mas essa mesma religião cristã que produz o padre Júlio Lancelotti, que produziu a teologia da libertação... Mas é um alienígena. São alienígenas. Sim. Foi esse grupo, eu sou oriundo dele. Sim. Mas eu sou um alienígena. Então, quando alguém se torna parecido com Jesus, se torna alienígena na mesma hora. Porque Jesus é um alienígena em relação a qualquer que seja a religião. Eu escrevi um livro que, infelizmente, eu nunca publiquei, que era o terceiro livro de uma trilogia. Caramba, não publicou? Mas está disponível para possibilidade? Se estivesse disponível, eu já teria publicado há 25 anos atrás. É que caiu um raio na casa que eu morava e eu não tinha feito backup, destruiu 480 páginas de pesquisa chamado Em Busca de Issa, que é baseado num texto encontrado no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, do Dalai Lama, no século XVIII para XIX, encontraram lá um texto sobre um tal de Issa, que tinha vindo
nas caravanas com 13, 14 anos de idade e viajado todas aquelas religiões, atravessado o mundo confucionista, zoroastrista, budista e tudo. E ele chegava e ficava calado no início, só observando as pessoas. E de vez em quando ele tocava em alguém que estava sofrendo e a pessoa era curada. Mas ele não dizia nada. Até que foram ficando tão intrigados com ele, em resumo, aonde quer que ele passasse, depois de pouco tempo ele era perseguido, porque todo status quo religioso se sentia ameaçado pela despretensão da manifestação de amor dele e pela não doutrinação dele. Ele não estava querendo transformar ninguém em coisa alguma, só fazer o bem às pessoas e fazer todo mundo aprender a ser mais humano e a viver como humanos verdadeiros. Então a história inteira do livro, desse achado de Lascaux lá no Tibete, era mais ou menos isso. E eu peguei, obviamente, fiz uma pesquisa muito mais ampla e fiz um texto e que no final, a última notícia, inclusive do livro, achado no mosteiro, é que um grupo de pessoas que tinham vindo da Palestina, porque foram poucas as vezes em que aquele território foi chamado de Israel. Sim. A maior parte do tempo ele era chamado de ou foi Canaã, sim, ou depois Palestina. Uhum. Até 1948 ele era chamado de Palestina. E, pois bem, a Golda Meir tinha passaporte palestino. E ela tinha orgulho de ter, sim, passaporte palestino. Pois bem, então caravanas vieram no primeiro século e perguntaram sobre o Issa. E o que aconteceu com Issa? Não, o povo dele o matou. Significando dizer que por onde Jesus passou, ele era ameaçado de morte. Porque ele é o grande alienígena no meio da cultura humana, porque o nosso egoísmo, o nosso senso de hierarquia e de dominação não é apenas uma caracterização da cultura judaico-cristã, está presente em todo lugar, mas ela fica muito pior onde se alega que Deus tem um livro, onde se alega que a vida tem que ser toda baseada naquele livro e naquelas legislações. Por isso, quem quer que realize ódios, guerras, dominações e conquistas no mundo que não é governado pelo livro, seja a Torá do Velho Testamento, seja a Bíblia do cristianismo, Corão, ou seja o Alcorão dos islâmicos, são povos que, quando guerreiam em seu próprio nome, interesses econômicos, em expansão territorial, isso e aquilo. Muito raramente tem qualquer coisa a ver com qualquer Deus, porque para eles Deus não se mete nesses affairs. Deus é muito mais para meditação, silêncio, pacificação pessoal, acalmamento do ser ou qualquer outra coisa. É para não guerra do que para guerra. Agora, aonde você tem religiões estruturadas e super mal estruturadas em cima da interpretação dos seus livros e do seu Deus pessoal, aí o Deus pessoal corrobora com a sua intenção perversa de controle e de dominação, o que é sempre feito em nome de Deus, e sempre o que daí decorre é uma teocracia. Porque a teocracia é um fenômeno presente em quase todas as culturas humanas, começando das nossas aqui, para não falar de culturas universais, muito mais longínquas. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram estruturações teocráticas. E eu sou amazonense, bisneto de índio e de europeus. Então eu tenho uma síntese disso que você iniciou tratando como tema, dessa conjunção europeia, autóctone, indígena, brasileira. O que é? Você tem um cacique, que é autoridade política, e você tem um pajé, que é autoridade religiosa e espiritual. E o Apocalipse nos descreve justamente isso. No capítulo 13 do Apocalipse,
você encontra essa afirmação de que não existe um poder que não se fundamente nessa troca e nessa alternância de bênçãos recíprocas. O pajé abençoa o cacique, ou o sacerdote abençoa o rei ou o imperador, e o imperador ou o rei ou o cacique concedem privilégios de poder tátil, material, à figura religiosa, de modo que são fenômenos de retroalimentação no planeta inteiro, mesmo nas sociedades mais ingênuas e mais animistas. Isso parece estar presente na configuração da estrutura psíquica dos humanos. E aí, quando você tem uma figura de Deus muito forte, muito poderosa, muito interventora, e muito opinionated a respeito de como os seres humanos devem viver, e o que não seja como ele define se torna inimigo dele próprio, portanto, deve ser combatido pelos filhos que o amem, e não tem importância. O indivíduo é praticamente desumanizado por esse olhar religioso, se ele não for exatamente a imagem e semelhança e conforme a definição e a configuração desse Deus projetado, a imagem e semelhança dos intérpretes autorizados dessa divindade. Se não for, ele está numa linha de risco onde ele pode ser eliminado como devoção a Deus, no curso da história humana inteira. E eu olho para frente e vejo que a salvação do mundo em Cristo, o Imagine, do John Lennon, sim, tem que ser um negócio sem céu, sem inferno, sem perdido, sem achado, igual ao Apocalipse. Porque o Apocalipse, no capítulo 21, descreve a sociedade ressurreta, glorificada, ideal, onde não existe tronos, nem soberanias, nem hierarquias, não tem telhado, as portas estão abertas para todos os lados e para todos os povos, e as folhas da árvore da vida servem para curar as doenças dos povos em todos os níveis. E uma coisa marcante é que diz: eu andei e nela não encontrei nenhum santuário. A chance da humanidade é a desreligiogização completa dela. Do contrário, se você tiver esse elemento presente, você vai ter guerra, busca de dominação, de controle, e você vai ter o pretexto dos pretextos, que é fazer isso em nome de Deus, o que apazigua a tua consciência perversa e as tuas ações de malignidade enquanto você faz isso em nome de um Deus que supostamente aplaude e te chama de meu servo fiel. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!